Que já está disponível no meu canal do YouTube a leitura do último, 12º capítulo, 12º e último capítulo do livro do Dr. Joseph Murphy, Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Desenvolver Confiança e Autoestima. Esse capítulo é muito significativo. O título dele é A Religião e a Servidão Imposta à Mulher. Só um trechinho aqui do conteúdo. As palavras homem e mulher na Bíblia muitas vezes são metáforas para consciente e subconsciente. Todos temos o princípio masculino e feminino dentro de nós. Homens e mulheres são iguais aos olhos de Deus. Homem e mulher, Ele os criou. É muito interessante a abordagem do Dr. Joseph Murphy no que diz respeito à Bíblia, porque ele interpreta as escrituras de uma forma mais ampliada, metafísica e nada ao pé da letra. Então isso traz uma possibilidade de compreensão muito grande a respeito do papel do homem e da mulher na sociedade, né? O desafio das mulheres é muito grande, todo mundo sabe disso, né? E tem um trechinho que fala assim: certamente houve muitas mulheres ao longo dos séculos que se tornaram famosas pelo brilho intelectual. Em todos esses casos, os homens sempre ficaram assustados e procuraram cortar essas carreiras pela raiz. Mesmo nos dias de hoje, quando uma mulher erudita ou executiva se distingue, não faltam colegas homens decididos a cortar suas asinhas. E eu aproveito para complementar que não são só os colegas homens, né, que são decididos a cortar asas. Eu tenho visto e tenho experimentado na pele, inclusive, mulheres que se comportam dessa forma, né? Mulheres que sabotam outras mulheres, mulheres que competem de uma forma distorcida com outras mulheres, trazendo muitos casos de assédio moral, de sabotagem, de hostilidade dentro do ambiente de trabalho. Enfim, a gente vive um momento de desafio muito grande dentro das relações, né, de competitividade. Quando a gente fala sobre o papel da mulher na sociedade, muitos dizem que é uma narrativa que os homens estão tentando estão montando para convencer as mulheres de que elas se prejudicam. Não é uma narrativa, isso é real, isso é uma realidade. Muitas mulheres, quando chegam em postos de chefia, de comando, elas massacram suas companheiras, suas funcionárias, suas subordinadas, entram numa competição doentia e prejudicam demais a equipe por conta desse comportamento de assédio moral em cima de uma mulher, de uma colega de trabalho, né? Então, não é uma narrativa construída pelos homens, não. Pode ser até uma narrativa, mas as mulheres absorveram, e talvez até no subconsciente coletivo, elas se comportam respondendo a essa narrativa, né? Que o pessoal fala que é uma narrativa ilusória, é uma mentira. Não é uma mentira, não. As mulheres realmente têm dado bastante comprovação de que as mulheres são muito competitivas entre si e se prejudicam, se sabotam, praticam assédio moral umas contra as outras. Mas enfim, o capítulo vale muito a pena ser lido. Eu vou fazer uma aula, eu vou gravar uma aula só sobre esse capítulo, tá? Agora eu gostaria de colocar só mais um trecho aqui do capítulo que é muito importante. O peso, né, da mulher, o desafio de ser mulher no decorrer da história é muito grande. Tem um pedacinho que fala assim: deixar-se envolver pela mágoa ou pelo rancor ou pelo desejo de se vingar faz com que o subconsciente reaja de maneira negativa e destrutiva. Pesquisas modernas conduzidas por médicos especializados em medicina psicossomática indicam que existem muitas emoções destrutivas em pacientes com câncer. Algumas características de personalidade do paciente com câncer, que outros cientistas indicaram não ser comuns em pessoas sãs, são a tendência a guardar ressentimentos e a dificuldade de expressar hostilidade, a de sentir piedade de si próprio, incapacidade de desenvolver e manter relacionamentos satisfatórios e duradouros, baixa autoestima
e mais uma sensação básica de rejeição por parte de um ou dos dois progenitores. Se você não governa, controla ou dirige a sua vida emocional, o subconsciente aceitará a enorme quantidade de pensamentos negativos, temores, previsões de desgraças e de fim de mundo com os quais somos bombardeados dia e noite. Essas emoções irracionais o impelirão para ações e reações negativas. Isso aqui é tão significativo, principalmente quando a gente fala aqui, né, do universo feminino. Quantas mulheres têm câncer, quantas mulheres adoecem, não só com câncer, mas outras doenças, né? Por conta dessas emoções, por conta de não conseguir se estruturar emocionalmente, de não desenvolver inteligência emocional e absorverem isso. E uma das piores coisas, além da doença, que já é uma coisa muito ruim, uma experiência muito terrível para a pessoa que está doente, ela acaba transmitindo isso às pessoas com as quais ela convive. Então, eu conheço pessoas que são acometidas pelo câncer recidivamente, né, várias vezes, cura, depois volta, cura, volta, por conta dessas mágoas e rancores e esses comportamentos hostis. Então, eu conheço pessoas que têm câncer, que lidam com câncer, mas o comportamento da pessoa continua o mesmo. Ela continua sendo dominada pela baixa autoestima, pelas emoções destrutivas, e elas continuam reverberando isso em seu círculo de convivência. Então, é muito comum, assim, eu tenho visto isso, e de forma muito clara, o comportamento da pessoa, principalmente quando se trata de assédio moral, assédio sexual, assédio, maltrato, hostilidade, a pessoa grosseira, a pessoa que age na maldade para prejudicar o outro. O problema está nela muito profundamente, e muito profundamente isso vai se manifestar e pode ser manifestado, materializado como um câncer ou uma doença tão grave quanto. Então, não tem como a gente fugir de cuidar das nossas emoções. Ou a gente cuida das nossas emoções e se torna uma pessoa mais saudável, mais feliz e uma pessoa melhor para o mundo, né? Para o círculo social, profissional e para o mundo como de modo mais amplo. Ou a gente vai se tornar um doente, vai se tornar uma pessoa amarga, uma péssima companhia, pode ter câncer, pode ter outras doenças, vai prejudicar outras pessoas por causa dessa panela de pressão que existe internamente. Aí a pessoa transforma isso em prejuízo ao outro, joga para cima do outro, né? Joga para cima do outro o seu lixo emocional, eu costumo falar, né? Então, a pessoa, ela não cuida do lixo emocional dela e ela joga para cima de outras pessoas esse lixo emocional que nunca termina. Não adianta ela ficar jogando para outra pessoa, porque a produção do lixo está dentro dela. Então, ela vai jogar na intenção de se livrar, mas não vai adiantar, porque ela continua produzindo isso internamente. Então, ela vai jogar para outra pessoa, ela vai prejudicar outra pessoa, ela vai prejudicar o seu subordinado, ela vai prejudicar a sua família, ela vai prejudicar o seu marido, sua esposa, seu companheiro, seu amigo, seu pai, sua mãe, enfim, o lixo emocional dessa pessoa vai prejudicar o meio em que ela vive, né? E isso daí, os prejuízos a gente consegue até calcular, né? Quando a gente começa a falar em assédio moral no trabalho, especialmente. E além disso, os prejuízos emocionais e morais, né? Além dos materiais causados. Então, a pessoa sempre vai ficar produzindo esse lixo porque ela tem que resolver nela. Não adianta jogar para o outro para tentar se livrar, que não vai funcionar, porque a fábrica continua ali de vento em popa, e essa fábrica ela é interna. A pessoa tem que cuidar dela, dos lixos dela, para deixar de fazer mal a si mesma e mal aos outros, tá bom? Mas eu recomendo super, se você não tem tempo de ler, vai lá no meu canal Comunicação para a Paz, aqui no canal, né? Não sei onde que você está vendo esse vídeo. Vai lá ver, vai lá ouvir, enquanto você está lavando uma louça, enquanto você está correndo na esteira, caminhando, enquanto você está no trânsito, coloca aí para escutar.
a leitura desse livro, porque vai ampliar muito a sua consciência, vai expandir a sua consciência e vai cair alguma ficha que vai te ajudar com certeza a construir uma qualidade de vida melhor, tá bom? Um bom dia, boa sexta-feira. Que Deus abençoe o seu dia. Aqui em Brasília tá chovendo e eu agradeço a Deus porque eu amo chuva, amo sol, amo chuva. Eu acho que todos os dois têm, cria aquele momentinho ali, aquele clima bom e inspira a gente a estudar, a buscar conhecimento, a se internalizar, a orar, meditar, né? Quando tá só a gente quer expandir, quer ir pra rua, quer fazer as coisas, mas quando tá chovendo a gente se internaliza e esse momento é muito importante para as nossas reflexões e amadurecimento, tá bom? Um beijo grande, te vejo no próximo vídeo. Não esquece de curtir o canal, de se inscrever, de ativar o sininho aí para você não perder os meus conteúdos, que muito em breve virão coisas novas aí, tá? Um beijo, até já!